Boa noite! Mais um sabadão e eu tô aqui muito feliz de estar com você aí de casa. Hoje a gente vai falar sobre um tema tão importante. Eu tô com expectativas, eu espero que você também esteja. Nós vamos falar sobre adoção. Eu confesso que poucas vezes eu escutei debates, bate-papos, conversas mais, dentro daquilo que a gente tem feito a respeito desse assunto. E eu tenho certeza que nós, assim como eu, você deve ter muitas dúvidas. Então eu quero te dar boa noite. Lembrando, compartilha, começa aí a marcar o pessoal de casa, convida, abre sala. É um assunto tão importante, eu acho que a gente tem dúvidas que podem ser esclarecidas, testemunho para ser compartilhado. Eu quero também lembrar que a sua participação ela é importantíssima, para não dizer fundamental, porque o Divã da Van funciona com você aí do outro lado da telinha, você mandando suas perguntas, participando, dando a sua opinião. De repente, eu tenho certeza que talvez você que está aí assistindo passou, talvez você adotou alguém, talvez você passou pelo processo de ser adotado. E eu quero muito ouvir a sua história também. Então, se você conhece, vai marcando aí, convida, para que a gente possa todo mundo ser enriquecido com aquilo que vai ser falado essa noite. E para conversar sobre o assunto, eu convidei algumas pessoas para estarem comigo aqui. E eu queria começar falando, só para a gente entender, a respeito desse assunto. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, existem aproximadamente 47 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento no Brasil. Deste total, 9.500 estão no Cadastro Nacional de Adoção, mas apenas 5 mil estão aptas efetivamente para serem adotadas. A criança passa a constar na lista de adoção após as tentativas de reinserção familiar, quando elas falham, e se não houver formas da criança ficar com a família extensa, tios, avós, por exemplo. A adoção ela passa a ser sempre a última possibilidade, porque é priorizado o quê? A reinserção dessa criança ou desse adolescente no lar, no seio familiar. Atualmente, a fila para quem aguarda uma criança no Brasil é composta por 46,2 mil pretendentes. É muita gente na fila de espera. Como o número de pretendentes é muito maior do que o de crianças disponíveis para adoção, seria de se esperar que todas essas crianças encontrassem um lar, mas a realidade é outra. 9,5 mil crianças estão no Cadastro Nacional de Adoção, somente 5 mil disponíveis de fato. 49,79% delas são pardas e apenas 16,68% são brancas. 55,27% do total dessas crianças possuem irmãos. Quer dizer, a maior parte, a maioria delas tem irmãos. 25,68% têm problemas de saúde e 53,53% têm entre 10 e 17 anos de idade. Para conversar comigo, eu convidei a cantora missionária Andréia Soares, ela que é mãe de 2 crianças adotivas. Então, eu quero te dar boa noite e agradecer por você ter aceitado o convite. Seja bem-vinda, Andréia, ao Divã da Van. Quiser dar boa noite para o pessoal de casa? Boa noite. É um prazer estar aqui com a Van. É difícil chamar ela de Van, né? Mas vamos deixar um pouco mais descontraído. Então, como ela disse, eu tenho 2 filhas adotivas, sendo que uma, ao inteirar 13 anos, que entrou na puberdade, ela desenvolveu a esquizofrenia. E então eu passei por 3 clínicas já há uns 11 anos nessa batalha. Ela já está com 20, vai fazer 21 anos. Quando eu optei ser mãe, porque eu vim de uma situação desestruturada de família e eu dizia que um dia eu ia ter a minha e que eu iria fazer diferente. E eu optei isso
dentro de mim, se fosse para ver o quadro que eu vivia, o âmbito que eu vivia, o local que eu vivia, não era para ser essa Andréia, não era para eu ser essa mãe. Mas eu tenho uma filha ali, até sentada ali perto de mim, que ela se sente super protegida, eu protejo muito as minhas filhas. E eu perdi, né, um relacionamento, eu era casada quando eu adotei as minhas 2 filhas. Quando ela desenvolveu a esquizofrenia, meu casamento não conseguiu ir adiante e eu optei por ficar com a minha filha. Porque eu penso assim, se a pessoa adota uma criança, ela está sendo gerada dentro de você, você está esperando ela, você está gerando ela. Você gerou a expectativa, você sonhou com ela, você imaginou como seria. Ela está numa gestação, é um sonho, é um milagre que está sendo gerado. Então, se eu tivesse um filho do meu ventre e viesse com problemas, eu iria jogar esse filho fora? Eu iria abandonar o meu filho? Então, é uma luta constante com a minha filha. Eu optei também por adotar, porque eu não posso ser mãe, né? Eu perdi minhas 2 trompas, uma gravidez que não foi detectada a tempo, então a gravidez, ela foi, o feto cresceu até os 3 meses e depois teve um aborto e ali estourando a trompa, infeccionou a outra e eu perdi as 2, enfim, eu não pude mais gerar. Mas isso independe, porque eu acho que eu amo até 2 vezes mais as minhas filhas. É assim mesmo. É assim mesmo, é ao vivo. Nem? Só? Tá ligado? É que vai ser uma bênção. Bom, tá ao vivo, gente, então deu um probleminha técnico, a gente está voltando aqui. Então, para não ficar muito sério, né? Que a gente, com o tempo aqui, ela vai fazer as perguntas, eu estou aqui disposta. Você que está optando para ser mãe de alguém assim tão especial, porque quando eu fui ser mãe, eu entendi que aquela criança também sai de uma família com vários problemas. Então, eu tenho que me preparar emocionalmente para receber aquela criança e entender que ela, como uma criança que vai ser gerada, que você não sabe como que vai chegar, também essa criança. E principalmente quem vem com vários traumas de família, como foi as minhas filhas, né? Que no decorrer aqui, eu tenho certeza que a pastora vai fazer várias perguntas. Então, a primeira coisa, quando a pessoa vai adotar, ela está disposta a se doar? É um amor assim que você tem que estar disposto realmente a se doar. Porque ela já saiu de uma família que ela sofreu, ela já tentou ser inserida várias vezes, porque é uma criança para ser adotada. As minhas vieram grandinhas, então uma tinha 3, que é a Camila, e a outra tinha 8, estava para completar 9 na semana que eu adotei. Quando é irmãos, geralmente é muito difícil eles abrirem mão para adotar sozinho. As suas meninas, elas são irmãs? Elas são irmãs. Na verdade, eram 3, eles queriam me dar os 3. Aí eu não tinha condição, aí então eu conheci uma policial e ela adotou o menino e a gente tentou fazer esse contato e eu fiquei com as 2. Mas elas têm convívio com o irmão? Não, porque aí eu mudei de cidade, a gente tentou manter esse contato, né, com o irmão, mas aí ele também desenvolveu esse problema. De esquizofrenia. E agora ele está internado. Vamos lá, tem muita coisa aí. A Andréia, ela já, né, contou um pouquinho aqui como começou a história dela, né, até ela chegar na adoção. Eu tenho aqui também do meu lado direito a Verônica Ferreira. Ela é psicóloga, especialista em psicanálise da criança e adolescente, né? Dá boa noite, Vê. Boa noite. Pode falar. Boa noite. A gente teve um problema técnico, está todo mundo aqui meio que patinando. A Vê já esteve comigo aqui, a gente falou a respeito de... Esqueci até quando você veio aqui. O assunto foi... Foi sobre filhos.
sobre filhos, e ela esteve aqui conosco. Então já é figurinha carimbada aqui. Isso. E eu estou muito feliz também, porque essa noite estou recebendo aqui a presença do Dr. Geralcílio. Ele é advogado desde 2002. Atualmente, ele é o presidente da OAB, professor da FAS, autor de vários artigos jurídicos e palestrante. Ele é pós-graduado e mestre em Direito em diversas áreas. Boa noite, doutor Geralcílio. É uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado também por ter aceitado o convite de estar aqui conosco essa noite. Boa noite a todos, vocês que estão presentes aqui. Vou chamá-la de Van, apesar de conhecer por Vanessa, mas tudo bem. Gostei muito de toda a produção, estou aqui, estou me sentindo muito bem, muito alegre, e é uma satisfação. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, principalmente os meus alunos que com certeza vão nos acompanhar hoje, meus colegas. Uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Andréia, obrigada, doutor Geralcílio, e um abraço aí para o pessoal da FAS que está acompanhando aí, né, o seu mestre, o seu professor. Andréia, você estava aqui falando para nós a respeito da adoção, que você teve uma complicação, né, tubária, teve uma gravidez, uma gestação tubária, e isso acabou, né, trazendo, você ficou infértil, estéril, e não conseguiu mais, né, ser mãe biológica, no sentido assim, de você gerar uma criança, e aí você se abriu para a adoção. Eu queria que você contasse um pouco mais para a gente entender como foi o processo. Quanto tempo durou o processo? Como foi o processo? Porque a impressão, os meus convidados também podem argumentar, é que ele é muito moroso. Porque alguns artigos que eu li, algumas informações, e eu creio que a Verônica e o doutor Geralcílio possam falar, né, porque é interessante a gente saber como na nossa cidade funciona e tá. Mas hoje, por exemplo, é de 3 anos e meio. Então, não é um processo, muitas vezes, rápido, né? Ele acaba sendo bem moroso, tem vários trâmites. Eu queria que você contasse como foi o processo de adoção para você. O processo de adoção, para mim, não foi moroso. Por quê? Tem casos e casos. A maioria das pessoas, elas escolhem, querem bebê, querem brancas, querem do olho azul. Ele não escolhe uma escolha do amor, sabe? A adoção é uma coisa bem diferenciada do que você gerar. Então, quando você gera, realmente vai vir com as suas características, realmente. Né? Se você casou com o seu esposo, é branco, tem o olho azul, você é moreno, vai ter uma mesclada ali, e você sabe mais ou menos como vai vir. Na adoção, não, você vai fazer aquilo por amor. Então, quando eu fui adotar as minhas filhas, eu não coloquei ali que eu queria branca, preta, que eu queria um bebê, entendeu? Só pedi que eu queria ter uma experiência com uma criança um pouquinho menor, assim, pelo menos a partir de 3 aninhos, que eu pudesse cuidar daquela coisa de proteção, colocar no colo. Tanto que eu cantava para minha filha tinha 3 aninhos, ela veio. Qual foi a idade que elas foram adotadas? A pequena tinha 3 aninhos, que é a Camille, e a mais velha tinha 8, estava na semana de completar 9 anos. Então, assim, ficou assim, o processo foi assim, eu fiquei na fila de espera, fui no fórum, eles fazem a visita, isso tem que ser feito, por quê? A criança já saiu de uma família desestruturada, passou por várias situações. A minha filha mais velha passou por uma situação de abuso, né, do pai biológico. Então, assim, elas passaram por várias situações. Não tem como também ser uma pessoa relapsa e liberar a criança para qualquer família sem você ver o lugar, o ambiente onde ela vai morar. É o principal. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo adotar porque eu não sou rica, ou porque eu não tenho a casa. Não é nada disso. Você tem que ter uma condição, já estável, ter a sua casa, isso é bom. Ou se você não tem sua casa, você ter condições de manter um aluguel, uma situação. Sim, mas não é isso. O problema de ser moroso é que as pessoas estão lá na fila e elas fazem aquele desenho da criança perfeita que não existe,
entendeu? Aí demora mesmo, vai demorar. Mas idealizam muito, né? Idealizam porque, muito. na verdade, né, a maior parte das famílias, né, das pessoas, dos pretendentes, eles querem tudo pequenininho, abaixo, é isso mesmo, doutor? Abaixo de 3 anos e que seja loirinho de olho azul, né? Então, acaba que se torna irreal, porque se você pensar o número de pessoas, como a gente falou, os dados, que estão aguardando na fila de espera e a demanda de crianças, não deveria haver mais crianças na fila de espera. É errado falar em fila de espera. É errado, erradíssimo. Não existe fila de espera. Existe fila e ordem cronológica de habilitação. Porque eu posso me habilitar, depois eu posso explicar o que é o processo de habilitação, só que você já está habilitada há 3 anos, esperando. Só que eu posso me aproximar, posso, no meu perfil, escolher uma criança que tem HIV. Então, eu posso, em um mês, adotar uma criança que é portadora de uma deficiência, que é portadora de HIV, passei na sua frente. Então, a gente tem que tirar essa ideia de que no Brasil nós temos fila de espera. Não, nós temos, sim, uma ordem cronológica, onde depois de um processo de habilitação, aí sim, o cidadão, seja mulher ou homem, ele, habilitado pelo juiz, é importante que se diga isso, né? Ele está lá esperando no perfil que ele escolheu. Agora, veja só, eu particularmente, o que me causa muita tristeza é que realmente o pedido é sempre de bebê, 1 ano, 2 anos. Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, às vezes a gente tem uma criança que entrou criança, passou pela adolescência, ficou no abrigo e aos 18 anos ela vai embora. Acabou. Ela não tem família. Ela pode não ter uma esperança. E aí? Como é que fica a sociedade nesse momento? Então está na hora da sociedade tirar essa barreira de que achar que adotar é bonito. Não, adotar não é bonito. Adotar é um gesto de amor. É um gesto de carinho e de responsabilidade. Não é moda. Não é moda. Né? Não é moda. Então tem que ter muita responsabilidade quando se faz habilitação. Tá? Desculpa, é que eu me empolgo falando desses temas. Pode falar. Mas eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade. Eu vou adotar porque eu vi o casal da Rede Globo adotando. Então eu vou adotar. Eu vou adotar porque o Brad Pitt foi lá na África e adotou. Não, você vai adotar primeiro, que você tem amor para dar. Você vai adotar segundo, porque essa criança, uma vez adotada, uma vez com uma sentença de adoção, essa criança vai permanecer como se seu filho fosse. É irrevogável. Ou seja, vai ter direitos sucessórios, vão excluir todos os laços com a família natural, e ela vai ser seu filho. Isso que é importante. Desculpa me intrometer no meio, mas porque no Brasil é moroso. Não. Nós temos juízes bons, sim, principalmente o aqui de Ilhabela, o Dr. Vitor, que é um juiz maravilhoso, que participa das audiências concentradas, para sempre priorizar que a criança que está no abrigo é importante. Não é porque a criança está no abrigo que ela vai ser adotada. Não. A criança, às vezes, é para um abrigo porque sofreu uma violência, porque o pai foi preso, a mãe foi presa. Geralmente, grande maioria, a Verônica pode me falar isso, por tráfico de entorpecentes. E aí essa criança, sempre no interesse da criança, ela é acolhida pelo Estado e o Estado vai ver o melhor interesse dessa criança. Então, nem toda criança que está no abrigo está para ser adotada. No entanto, todavia, é importante que se diga que nós temos outros projetos, a Verônica pode falar nisso, por exemplo, Evan, sobre a questão do apadrinhamento. Eu posso apadrinhar uma criança, não adotá-la, porque o objetivo é o seu padrinho dela, porque ela volte para a família natural dela, ou para a família extensa. Agora, a questão da adoção é algo muito sério, que deve ser tratado com muita minúcia, sobretudo com responsabilidade. O que é muito importante, né, e eu acho que nós comentarmos e falarmos a respeito disso, por quê? Porque existe um romantismo a respeito, né? Uma idealização a respeito do que é adoção. E hoje na internet a gente vê muitas famílias, aqueles vídeos emocionantes quando as crianças são adotadas, principalmente estrangeiros. Só que as pessoas esquecem que quando chegou naquele momento, já teve toda uma triagem, já teve todo um acompanhamento. É realmente quando a criança vai conhecer os pais, né? Já teve os convívios, que eu quero que vocês expliquem, porque
é bom a gente desmistificar, como, por exemplo, é moroso? Não, não é moroso. É moroso porque todo mundo quer bebezinho de olhinho claro. Então, a fila não anda, né? Porque fica todo mundo empacado ali. Porque se você se abrir realmente, né, para o que é a adoção, a fila anda rápido. Na verdade, não tem fila, né? Como bem disse o doutor Geralcílio. Doutor, eu queria que você explicasse para nós qual é o trâmite legal para um pai, uma mãe, né, que está acompanhando a gente. Por quê? Nós temos sido desafiados, né, como cristãos também, a se abrir, porque é inadmissível você imaginar pessoas que dizem que amam Jesus, que são curadas, né? Porque o que eu escutava, por exemplo, quando eu era menor? Não, sabe, adotar é muito complicado, porque você nunca sabe como era o pai, como era a mãe, depois só vem BO para você, tudo assassino, usuário de droga. Então, isso virou uma lenda urbana mesmo. Claro que a gente sabe que existe toda a questão, né, a herança, que tem valores, que tem realmente, a gente sabe que existe. Mas quem melhor do que pessoas que conhecem o amor de Deus e fomos nós transformados, não sermos capazes de acreditar, não é mesmo, Andréia? Na transformação das pessoas. Então, eu queria que falasse, porque foi quando a Verônica veio no programa sobre filhos, que ela mencionou do padrinhamento afetivo, que eu também quero que explique, porque eu acho assim que tem muitas pessoas que realmente podem ajudar e fazer a diferença com isso. Então, hoje, um casal, né, resolve, uma família, a se abrir para adoção. Qual é o processo legal para isso? Aonde eu vou? Perfeito. A primeira coisa que... porque o casal pode adotar, no entanto, também a pessoa pode adotar. Ela tem que ter... No mínimo, ela tem que ter 18 anos. E a idade entre ela e a criança, posteriormente, tem que ter uma diferença de 16 anos. Que diminuiu, né? Porque era maior antigamente. Isso. Né? Ou seja, se eu tenho 18 anos e quero adotar, eu posso. Mas eu vou ter que ir já para uma criança de 2 anos de idade. Agora, veja, eu tenho que ir até o fórum, vamos falar de Ilhabela, vamos falar simples, de forma objetiva, para que todos entendam. Eu tenho que ir até a vara da infância e juventude, que no caso aqui em Ilhabela nós temos uma vara, né, que é o fórum, né, e falar, olha, eu vim aqui porque eu estou interessado em adotar uma criança. Ok. Neste momento, agora nós temos, antes nós tínhamos, está sendo implantado em alguns estados, pastora, nós tínhamos o Cadastro Nacional de Adoção. E nós tínhamos o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas. Esses dois cadastros, eles se chocavam e não mostravam a realidade do nosso país. Hoje, o CNJ está implantando nos estados o Sistema Nacional. Esse sistema, ele tem uma inteligência artificial e dar mais transparência para não falar que você passa na frente de você, que não existe isso. Na justiça, não existe isso. Então, o que acontece? Você vai até o fórum aqui de Ilhabela, e você fala, eu quero me habilitar. O que é habilitar? O juiz vai verificar se você está apto para adotar. Aí vai exigir vários documentos. Então, antecedentes criminais, RG, CPF, um atestado de sanidade mental, né? Você vai ter tudo isso. Então, você vai lá. Se entrega. Só para você poder concluir, só tira uma dúvida para mim. Hoje, se uma pessoa responde por maioridade, não é com 21 anos? Então, não, veja, a maioridade penal é 18 anos e o novo Código Civil abaixou a maioridade civil para 18. Tá? O Código Civil, antigamente, nós tínhamos que assim, a maioridade penal para responder por um crime é 18 anos. Tá? Ponto. Anteriormente, nós tínhamos o Código Civil que tinham dois tipos de maioridade, a de 18 e a de 21. E a de 21 era para a prática de alguns atos. Hoje não, é tudo 18. Acabou, essa discussão se encerrou. Agora, o que acontece? Eu cheguei no fórum, eu, Geralcílio, vi a lista de documentos, fui com essa lista lá, entreguei esses documentos, vai começar um processo de habilitação. Esse processo, o juiz vai analisar, ele é autuado, todos esses documentos, é feito um cadastro desta pessoa, e aí o promotor vai verificar o perfil dessa pessoa, vai verificar quem é, vai ver os antecedentes, e vai ter a visita. Mas, o que acontece? Isso, quem decide é o juiz com o parecer do promotor de justiça.
Então o promotor falou, olha, o Geralcílio está apto a adotar. Ele tem bons antecedentes, ele não tem envolvimento com crime, portanto, ele é trabalhador, ele ganha 2 salários, um salário que seja, mas ele tem uma casinha, ele paga suas contas em dias, não é caloteiro, então ele tem um perfil para ser um bom pai. Porque pobreza não é sinal que a pessoa não vai adotar, correto? Vamos deixar bem claro isso. Mas dificulta? Olha, depende muito da situação. Dificulta, isso eu falo, é de prática, se a pessoa tiver 3 filhos e está ganhando um salário mínimo, claro, ela não vai conseguir cuidar do quarto. Então, esse aspecto vai ser levado em consideração. Claro. Senão, a gente vai colocar uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Por que a habilitação? A habilitação é porque o que está discutindo lá não é interesse de quem está adotando, do pretendente. Não. O maior interesse é o interesse da criança. Pronto. Ou do adolescente, de 12 anos até antes de completar os 18 anos. Agora, veja. Eles vão fazer visita. Aqui em Ilhabela nós temos uma equipe, você não me deixa mentir, uma equipe maravilhosa, com a Alejandra, temos assistentes sociais, vão visitar a tua casa, vão verificar as condições, vai ter um estudo social, e isso é um processo. Isso é um processo. Este processo, tá, que é processo de habilitação, chega no juiz. Aí o juiz vai verificar lá o laudo da assistente social, ela foi visitar, o parecer do Ministério Público, ok. Defiro a habilitação, inclua-se na lista do Sistema Nacional de Adoção. E ali já vai estar criando-se um número do Cadastro Nacional de Justiça, e essa pessoa vai encaixar o perfil dela. Então, eu quero uma criança de 7 anos, eu quero que sejam irmãos, eu não quero gêmeos, eu quero uma de olho claro, eu quero uma criança de uma outra cor. E aí você fica lá, esperando, nesse cadastro. Tá? Então, o primeiro passo é esse. Ah, Geralcílio, mas é muito moroso. Não dá para pegar uma criança que saiu, via de regra, de uma situação delicada, né? Via de regra, as crianças, grande parte, ou são porque a família destituiu o poder familiar da família natural dessa criança, às vezes sofreu um abuso, tem um trauma. Então, o juiz não vai querer colocar essa criança juntamente com uma outra família que não tem o mínimo de estrutura. Então, isso tem que ficar claro. Primeiro passo, então, vai ao fórum, processo de habilitação. Deferiu o processo de habilitação? Perfeito, perfeito. Está na lista. E essa lista, né, que é vinculada ao Conselho Nacional de Justiça, eu posso me habilitar aqui, mas posso também entrar numa lista de preferência em Ubatuba, São Sebastião, Rio Grande do Sul, Amapá. Porém, não é lógico que eu faça uma escolha optativa por isso, porque depois eu vou ter a minha aproximação com essa criança. Eu vou ter que ir para uma outra cidade, ficar 30 dias lá, ficar 15 dias lá, porque eu vou ter que me adaptar. Essa criança vai ter que se adaptar à minha pessoa, e eu me adaptar a essa pessoa, que nós vamos falar mais tarde sobre a guarda provisória, que é deferida a quem está adotando. Então, nós temos... Esse é o primeiro passo, habilitação. Uau, acho super esclarecedor, e eu acho que para a grande maioria, né, começa a trazer luz e entendimento correto de como é realmente o processo de adoção. Vale, eu não te dei boa noite, Rebequinha. Eu estou tão empolgada com o assunto, eu tenho certeza que o pessoal de casa também está super empolgada. Eu queria falar que essas eram perguntas que já estavam perguntando qual é o primeiro passo e o processo como funcionava o processo de habilitação e se eu poderia adotar, entrar numa lista de adoção em uma outra cidade. Então, no caso, dificulta, né? Sim, como... Se eu moro em Ilhabela, eu posso entrar em São Sebastião. Mas acaba depois dificultando lá na frente, né? Se mostra um pouco inviável, mais desafiador, né? O processo. Bom, como o doutor Geralcílio mencionou, eu não sei, claro, né? Isso já é previsto em lei, mas eu acho um pouco assustador um jovem de 18 anos ser apto a adotar, né? Porque a gente vê assim, é uma faixa etária onde as pessoas estão amadurecendo. Então, você imagina o cara com 18 anos, eu quero ser pai, né? E vou dar a entrada aqui. Nós não estamos aqui para dizer, na questão assim, isso já é lei, né? E está ali, a pessoa pode
né, fazer uso disso. Mas eu queria ouvir a opinião do pessoal aqui. O que vocês pensam sobre isso? Você acha que com 18 anos, doutor Girão, você tinha condição de adotar uma criança? Olha, é muito delicado entrar na peculiaridade de cada família, de cada caso. Eu, por exemplo, conheço pessoas que têm 30, 40 anos que eu não vejo maturidade suficiente para uma adoção. Verdade. Né? Eu, particularmente, penso, bom, se nós temos o crivo da habilitação, o juiz já vai barrar essa pessoa lá se não tiver a condição necessária. Concorda? É, porque tem que, você Exatamente. tem que ter condição Então, financeira, assim, eu né? sou a Pelo favor. menos. Agora, você imagina que nós temos pessoas jovens que são casados aos 18 anos, ok? Perfeito. Só que são pessoas que sempre trabalharam, sempre lutaram numa labuta diária. E, de repente, eles querem adotar. Por que não um jovem de 18 anos adotar? Vai lá, quanto vocês ganham? Ah, eu ganho um salário mínimo, eu ganho outro salário mínimo. Trabalha onde? Ah, eu sou pescador. Ora, por que não? Eu acho, assim como eu acho que 18 anos pode adotar, eu acho que menor de 18 anos tem que responder criminalmente. Você está entendendo? Então, eu acho que nós estamos aí no caminho. Então, a gente tem que parar de hipocrisia no nosso país, né? E a gente tem que olhar o seguinte. Hoje, com internet, com evolução, a gente tem que pensar o seguinte. Olha, o núcleo de tudo na vida chama-se família. Verdade. Família. Então, se eu tenho uma família estruturada, eu vou dar uma estrutura... Agora, o núcleo família não quer dizer que seus filhos não vão ter problema. Não quer dizer. Sim. Não quer dizer. Ele pode andar com uma pessoa que não presta, ele pode estar num lugar que infelizmente, levaram Claro. ele para um caminho. Agora, as pessoas se recuperam. E as pessoas têm o direito de errar e aprender com seus erros. Agora, reiterar nos seus erros, não. Então, a questão dos 18 anos, eu entendo o seguinte. O juiz vai avaliar o histórico de vida daquela pessoa. Deu certo? Ok. Então, meu posicionamento, eu sou a favor. Entendeu? Verônica, o que você pensa? Então, eu também concordo, né? Tem pessoas com 18 anos que é mais maduro e tem alguns com 40 que não são. Eu acho que vai passar por toda a avaliação, principalmente a psicológica, né? Então, não vão entregar uma criança para uma pessoa de 18 anos que não tem condições emocionais para cuidar de si, né? Então, tem que passar por todo esse crivo de avaliação. Olha só, já dentro desse embate daquilo que a gente está conversando, as crianças disponíveis para adoção, elas têm traumas profundos na maior parte das vezes, como vocês bem já mencionaram e pontuaram. As famílias estão e elas são preparadas para lidar com isso, porque muitas pessoas, né, vamos supor, existe um casal, eles optam pela adoção, e, de repente, não tem um entendimento ou uma profundidade do quão doloroso as questões, né, na alma, como a gente sabe, as questões no emocional, de tudo que um abuso, um lar tumultuado, ele causa, né, e ele marca uma criança e um adolescente. Hoje, né, a família ela é preparada. Porque até ali o processo de você conhecer tudo, mas existe realmente todo esse preparo emocional, ele é dado? Então, hoje, em algumas cidades, tem um grupo de apoio aos casais que estão no cadastro de adoção. Então, nesse grupo é trabalhado todas essas questões, né, com os casais, tanto quanto também é trabalhado a questão da adoção tardia. Um exemplo, eu coloquei no meu cadastro que eu queria uma criança de 3 anos. Depois que eu começo a participar desse grupo, eu descubro que eu tenho condições de adotar uma criança de 10. E aí eu mudo o meu perfil. Outra coisa que é importante falar, que quando você faz o cadastro, quando uma... Fala, Vê. Mas não está saindo na live quando ela fala no microfone?
Estamos ao vivo? Vocês estão aí comigo? A gente teve um pequeno contratempo, a gente está tendo aqui com o som, que vai ser normalizado rapidamente, em breve. Que a gente quer ouvir. Rebeca, me fala, tem pergunta aí? Tem várias. Inclusive, né, como eu falei, algumas já foram respondidas, mas o povo tem muita dúvida referente a esse tema. Deixa eu falar aqui, ó. Tem algumas perguntas para o Dr. Geralcílio. Que aí depois a Verônica volta Isso. comentando a respeito desses grupos de apoio com os pais. Professor Geralcílio, uma mãe divorciada ou solteira, ela pode adotar uma criança ou irmãos? Alô? Bom, vamos lá. A mãe divorciada, a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, a pessoa solteira pode adotar e o casal pode adotar. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou casado com a minha esposa, Roberta, né? E eu quero adotar uma criança. Eu posso. Ou ela pode adotar comigo, certo? Agora, veja, o fato de ser divorciado depende muito da análise do juiz. Então, imagine-se que um casal começou um processo de adoção, se habilitou junto, correto? Junto. Foram deferidos e estão na lista. Apareceu a criança. Só que quando apareceu a criança, o casal se separou, né? Só que esse casal convive bem. O juiz vai falar, poxa, se habilitaram juntos, eles têm eles se habilitaram juntos, eles têm um bom perfil. Não há óbice. Desde que respeitado visitas, respeitado a questão da guarda, respeitado a questão dos alimentos, então pode. Então, assim, desde que tenha começado a habilitação anterior à separação, está na lista, encontrar a criança no perfil desse casal, sem problema algum. Se separaram, ok. Tá? Ok. Essa é uma situação. A outra situação é que se eu sou divorciado e moro sozinho, é lógico que eu posso adotar também. Assim também, como casal de homossexual pode adotar, né? Hoje, nós temos a possibilidade infinitas, porque a gente está falando aqui da questão básica de uma adoção, mas nós temos outros tipos de adoção. Hoje, nós temos até adoção socioafetiva, né? Em alguns aspectos que já envolve não crianças, pessoas adultas. Então, por exemplo, eu morei com uma família a vida inteira, cuidei desse senhor a vida inteira, ele sempre me chamou de filho, eu sempre chamei ele de pai, e ele morre com 70 anos. Eu tenho 40 anos, eu entro com um pedido de adoção socioafetiva. O juiz reconhece que ele é meu pai desde o início, que não se confunde com isso que nós estamos tratando aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Então, eu espero que eu tenha conseguido responder a resposta. Pode sim. Lembrando, o melhor interesse, análise e critério do promotor e decisão final do juiz de direito da comarca. Mas eu vou aqui colocar minha opinião, que eu acho esquisito. O casal já começa separado e já vai aumentar a família. Vão passar por terapia primeiro, organizar. Porque não é, né? Ele já vem de um ambiente onde já a coisa, né? Tudo bem, somos amigos, mas eu, né? Estou dando a minha opinião, Vanessa. Eu acredito sempre que o melhor lugar, né, é um ambiente familiar. Então, preferiria que esse casal aí revesse aí como eles estão, para não começar já a usar os filhos um contra o outro, né? O mal entra, já estão, briga, vai falar pro teu pai, fala isso, que é difícil isso, né? É real dentro das nossas casas, a gente já vê pai e mãe que faz isso. Você imagina numa situação delicada como essa. Normalizou aqui? Eu posso voltar? Estão organizando. Então vamos de comercial, porque eu sei que o papo está muito bom, vocês aí de casa, tá bombando as perguntas aqui. E eu vou chamar rapidamente o comercial do Estúdio B17. Em plena quarentena eu já mandei mensagem pra ele, né? Enchendo super o saco dele pra que ele fosse cortar meu cabelo. E assim, o corte dele é um arraso e eu só tenho a agradecer por essa mão de fada. Concordo plenamente. Finalmente em minha vida mudou. Entendi a loucura desse amor sublime quando você me abraçou. Eu pude descansar no seu amor. Seu amor.
Olha aí, quero convidar você. Vocês viram o Estúdio B17? Que demais! Você tem uma nova opção aqui em Ilhabela, lá na Rua Dois Coqueiros. Vá conhecer o pessoal, a equipe maravilhosa. Eu quero mandar um beijo para a Karen Onizante, a proprietária. Quero mandar um abraço para os profissionais que trabalham ali, o Marcos, a Anne. Um cuidado. Você vai sair ali com o cabelo que você quer, viu? Ele trabalha bem ali, mexe, organiza, faz. Eu fiquei muito satisfeita. Tem um cafezinho. Quem ama cafezinho, mas não é aquele cafezinho lá, não, que fica velho, como se fala, forte na máquina, não. Eles compraram uma máquina ali que o café é com gostinho de coadinho na hora. Então, vá lá, confira o trabalho maravilhoso deles. Né? Você não vai ser tratado como mais um. Você vai perceber nos detalhes que você, né, eles estão ali realmente porque querem fazer a diferença. Conheça o trabalho do Estúdio B17. E eu vou aproveitar para falar do meu look, porque só estilo Jolie para me fazer, acompanha eu aqui, Rafa, andar na moda conf, e eu tô amando. Gostou, Andréia? Tô bonita? Gostou? Não vou falar para o doutor Geralcílio, claro, porque eu sou amiga de Roberta, né? Mas com certeza ele deve ter pensado, minha esposa em casa merece estilo Jolie para você que é profissional liberal, você que tem trabalhado home office. Olha que bonito. Gostou, Rebeca? Amei o look, amei. Né? Eu achava assim que não combinava comigo. E eu falei, olha que bonito. Então, vai lá também, conhece, segue no Instagram, Estilo Jolie. Eles estão sempre com novidades. A minha amiga Jocely está sempre antenada aí com tudo que é tendência. Um tratamento também individualizado, diferenciado, algo que hoje se faz tão necessário. Você não se, né? Ela vai receber você ali na casa dela, então ela vai criar todo no espaço, né, do estilo Jolie. Ela fez um espaço incrível. Então você vai lá, ela senta, bate papo, porque hoje isso é tão importante. A gente não quer só comprar, né? A gente quer conversar, quer ter relacionamento. Então isso é muito importante. Você encontra tudo isso lá no Estilo Jolie. Vamos voltar pro papo? Manda a pergunta aí, Rebeca. Vamos. Também perguntaram se tem que ter casa própria. É verdade? Eu já estaria fora da lista, se tivesse mito, que ter. É verdade? É mito, é mito. É mito. É mito, então. Vê, fala como funciona. Então, como eu falei, né, algumas cidades já têm os grupos de apoio, né, aos pais que estão no cadastro de adoção, e que nesse grupo se trabalha todos os temas voltados à adoção, né? Tanto as questões também dos conflitos, de como que vai ser quando essa criança vier, né? E é trabalhado todas essas questões, né? Uma coisa importante tem uma criança num abrigo, né? Que já passou pelo processo de destituição do poder familiar e entra para o processo de adoção. Como é que é feito? As técnicas do judiciário, elas pegam. É feito automático o casal que optou por aquele tipo de criança, né? Vamos falar assim. E nisso aparece uma lista de casais que colocaram no seu perfil, na hora do cadastro, aquele perfil daquela criança. Então, o setor técnico vai entrar em contato com essas famílias. Então, às vezes acontece de você ligar para 20 famílias para achar uma que quer aquela criança, mesmo que quando fez o seu cadastro, colocou as características daquela criança. Por quê? Você vai ligar e a pessoa vai falar, eu queria, mas agora eu não quero mais. Eu queria, mas agora eu engravidei. Né? Mas agora não dá. Né? Então, você vai ouvir vários nãos até chegar num casal que vai falar, não, eu quero. Eu tenho interesse. Então, como é que faz? Aí esse casal recebe a foto dessa criança, conversa com a equipe do fórum, né? Vem até o fórum para conversar,
e aí vai fazendo toda a análise. Deu certo, vai conhecer a criança, faz o primeiro contato no fórum mesmo, né? A gente quer. A criança também tem a opção de dizer se gostou ou não daquela família, né? Então, a criança também tem essa opção. Deu certo, aí começam os encontros, né, de convivência, e vai no primeiro, segundo, primeiro você só sai um dia, depois vai saindo, depois vai passar um dia na casa da família, e assim vai, até a criança e a família falar, não, a gente quer, está tudo certo. Né? E aí passa por uma audiência que vai decidir se essa criança vai para essa família ou não. Verônica. Então, tem todo esse caminho, né? Toda essa trajetória ainda. E aí, assim, quando você entra lá, não necessariamente é uma família da cidade onde a criança está no acolhimento. Então, quando localiza as famílias, pode ser em Goiás, pode ser em São Paulo, litoral, pode ser em várias cidades. Que foi aquilo que o doutor Geralcílio disse que acaba dificultando nesse tempo, né, para se conhecer e estabelecer o vínculo. Acontece, deixa eu perguntar uma coisa, acontece da criança não se identificar, o juiz leva isso em consideração? Tipo, olha, eu não gosto deles, não quero ficar com eles. Leva sim muito em consideração, né, a fala da criança. Eu já acompanhei vários casos, né, vários que deram certo, alguns que não deu, né, passou por esse processo, a família aceitou, passou 2 meses e devolveram a criança. Então, acompanhei 2 essa era a minha casos de pergunta. devolução. As pessoas devolvem mesmo? As pessoas devolvem, chegam no acolhimento e falam, Tom, não quero mais, não dá certo. Então, assim, eu vivenciei um caso, assim, véspera de Natal, a pessoa foi lá e devolveu a criança e falou, depois do Natal vem te buscar, e nunca mais buscou. Claro que ela não ia buscar, né? Mas, para a criança, não soube como dizer e acabou fazendo assim. Então, já acompanhei alguns casos de devolução, né? A gente fala devolução. Parece um produto, né? É um termo horrível, mas também né, é assim, se a gente perguntar, né, doutor, se a gente for pensar que palavra vamos usar, porque não deveria existir isso de devolver. Na hora que você se abriu, você não ia devolver teu filho. Você já não quis um filho, né? Foi o que você falou. Então, parece que as pessoas não têm a maturidade necessária, né? Porque você vai lá devolver, parece tipo assim, olha, fui pegar um cachorrinho e tá aqui, ó, não gostei, tchau, né? Mas hoje em dia, mas é inadmissível, as pessoas nem isso aceitam. Sim, mesmo passando, né, por todos os processos, todas as avaliações, tá lá apto, isso pode acontecer. Por quê? Algumas pessoas adotam e elas acham que a criança tem que ser grata, tem que ter gratidão porque tirou ela daquela situação. Muito importante falar isso. É o que eles esperam, né? Então fala, não, mas eu fiz tudo, eu trouxe, né? Você tem que ser grato. E a criança, principalmente a partir dos 6 ao adolescente, né? Ou 10, 12 anos, não vai ser grato, né? Vai testar, porque tem isso também, né? Porque quando a criança vai para casa, ela pode gostar do casal e querer aquela família para ela. Mas quando ela está lá, ela vai testar de todas as formas. A tolerância, a paciência. Será que vão querer me devolver? Então, vão testar o quanto essa família o ama. Está disposta a me amar, né? E nesse teste é onde algumas famílias não toleram e acabam devolvendo. Só que, quando você sai do fórum com a criança, aqui em Ilhabela a gente tem, o judiciário tem muito cuidado com isso. Então, a criança já sai com indicação de psicoterapia, para a família ser acompanhada e para a criança ser acompanhada nesse processo de adaptação, né, com um psicólogo na cidade onde eles moram. Então, já sai com todas as indicações, né, para que isso não aconteça. Né? Então, mesmo tendo todo o cuidado, infelizmente, às vezes ainda acontece. Né? E aqui na ilha ainda não tem esse grupo de apoio, né? É uma coisa que está se trabalhando para ter. Hoje a gente também está tentando um apadrinhamento afetivo das crianças maiores e já teve alguns movimentos, né? Já teve algumas reuniões lá no judiciário para explicar como é que funciona, que as pessoas precisam também fazer um cadastro, o mesmo cadastro que faz para adoção é o cadastro feito para apadrinhamento afetivo. Né? Então, assim, ainda está... Então, as coisas começaram a caminhar nesse sentido do apadrinhamento, para que a sociedade, né, para que as pessoas tenham um entendimento, né?
porque aí você vai ser um padrinho daquela criança. Você vai poder pegar ela final de semana, levar para casa. Não é só Natal e Ano Novo, sabe? É um apadrinhamento que você pode estar com ela os finais de semana, um apadrinhamento que você pode... Eu quero acompanhar o rendimento escolar da criança, então posso ir na reunião de pais, né? Eu posso estar mais presente na vida da criança, mesmo sabendo que essa criança pode ser que volte para a família, né? Mas imagina, a criança voltar para a família, ela tem uma madrinha que também vai dar suporte para ela e para aquela mãe que já tem, né, vai ajudar a orientar. Então, é muito importante esse apadrinhamento afetivo também. Mas já aconteceu da pessoa ser padrinho e acabar adotando a criança? Porque acaba tendo, né? Claro, vai estabelecendo vínculo, né? Tem um vínculo afetivo, acho muito legal. Sim, isso pode acontecer também. Aí depende, porque na maioria das crianças que entram para esse apadrinhamento, são crianças que ainda têm condições de voltar para a família. Não são crianças que não vão voltar, porque os que não vão voltar, que a chance já esgotou, vai direto para o processo de adoção. Aí você não pode apadrinhar. Não pode apadrinhar. Crianças que vão para o processo de adoção não pode apadrinhar. Eu né? corri o risco, porque daí eu ia me envolver emocionalmente e aí eu não ia querer perder essa criança. É bom deixar claro que o apadrinhamento efetivo, o apadrinhamento, ele é importante, mas o objetivo primordial não é levar essa criança que foi contemplada, que recebeu esse prêmio de ter um padrinho, porque é muito importante, para a adoção por esse padrinho, né? Esse não é o objetivo do apadrinhamento. O objetivo é o quê? É eu, por exemplo, me habilitar, acompanhar essa criança, ficar com essa criança nos finais de semana, mas lembrando que essa criança pode voltar para o seio familiar dela. Pode voltar a morar com os pais, ou seja, com a avó, seja lá com quem for. Então é isso que tem que deixar bem claro. E eu acho muito importante, e por mais então, por exemplo, Ilhabela, uma cidade pequena, que se todo mundo pensasse um pouquinho no próximo, nós teríamos um grande movimento de dar mais carinho para essas crianças que estão abrigadas, no sentido de acompanhá-las, né? Não, assim, é um cadastro também bastante rigoroso, é um processo bastante rigoroso, não é qualquer um que chega lá e fala, eu vou levar a criança para ficar o final de semana, para acompanhar numa reunião, né? Porque a criança que está abrigada, né, é lógico, ela está abrigada, mas ela, além de receber o carinho de quem acolhe ela ali no dia a dia, ela também tem que ter o convívio fora dali. Escola, tomar um sorvete, passear. E muitas vezes, quem acaba fazendo isso é quem cuida dessas pessoas lá dentro do abrigo. Sim. Né? Isso. E aí o objetivo também é que outras pessoas se apadrinhem e cuidem dessas crianças. Mas o objetivo primordial é que essa criança retorne, não que não vá um dia, não que não possa adotá-la, mas que ela retorne, obviamente, para a sua família natural. O apadrinhamento afetivo, né, se eu entendo direito, ele funciona como você dá... oferecer uma visão de estrutura, de convívio, de vínculo saudável para aquela criança, que já se sente sozinha. Porque, né, a gente tem que pensar que dentro dos acolhimentos existe uma questão de solidão muito grande para as crianças. Principalmente porque as pessoas com as quais elas vão estabelecendo vínculos, vocês têm plantão. Então, tem vezes que está lá, tem vezes que trocou. Então, é difícil você manter hoje com um, amanhã é outro. E é não sei o quê. Então, nesse processo no qual a criança precisa estar ali, né, até que a melhor decisão seja tomada, você pode fazer a diferença, inserindo ela num ambiente familiar saudável, fazendo com que ela tenha, né, oportunidade de estar fazendo um curso, uma atividade, não é mesmo, doutor? Né? Hoje, se a gente quiser, então, fazer o apadrinhamento afetivo, o caminho é também ir para o fórum? Exatamente. O caminho tá indo à comarca de Ilhabela, ao prédio, lá ao fórum, pedindo habilitação para o padrinhamento afetivo. Eu acho super legal o projeto. Aqui o nosso juiz, o Dr. Vitor, volta a falar, um juiz, você sabe disso, né, Verônica? Bastante dedicado a essas causas, participa muito, muito ativamente. Então, assim, é um projeto maravilhoso, que eu tenho certeza que vai surtir muito efeito aqui na cidade também, já tem há um tempo, mas tem que passar, sim, pelo processo de habilitação. Óbvio, você vai ter que preencher alguns requisitos. Dentre eles,
Também a questão de antecedentes, a questão de ter uma reputação ilibada, de ser uma boa pessoa e de ter condições de apadrinhar aquela pessoa. A condição não é financeira, mas a condição que você não vai apadrinhar dando presentes, você vai apadrinhar dando o quê? Amor, carinho, naqueles momentos que a criança estiver com você. Valores, né? Princípios, Exatamente, né? Que exatamente. é o que vai formando o e, caráter. sobretudo, tentando interagir essa criança porque ela possa ter um porto seguro, que é a sua família. Então, suponhamos que eu adote o Marcelinho. Perdão, que eu seja padrinho do Marcelinho. Então, o Marcelinho está lá, suponhamos que o pai esteja preso, a mãe esteja fazendo tratamento para se recuperar das drogas. Um exemplo, tá? E aí a mãe se recuperou, teve as audiências concentradas, etc. E eu tô lá visitando, levo ele, vou na escola, vejo como que estão as notas dele, trabalho com ele, converso com ele muito, levo ele para jantar com meus filhos, com as minhas crianças, etc. E aí ele volta para casa da mãe. O importante é, quando ele voltar para casa da mãe que se recuperou, por exemplo, do vício das drogas, é que eu, como padrinho, acompanhe ele lá. É que eu, como padrinho, então o padrinhamento não acaba quando essa criança volta para o convívio familiar. Ah, isso é importante dizer, então, porque você pode permanecer sendo uma figura, né? Agora naquela família, presente. Exato, né? Porque, de exatamente. repente, às vezes não é só, as pessoas talvez não, né? Eu, por exemplo, não sabia que isso poderia dar continuidade. Se era só por aquele momento, mas que bacana, que depois você, né, tem esse amparo e você pode continuar ali, próximo, né? Assim, também se a família permitir. Eu tenho casos de colegas, não aqui em Ilhabela, mas em São Paulo, que, por exemplo, a criança voltou para o lar, para a mãe ou para o pai, que seja, e eles pagam a escola da criança, eles acompanham. E isso é muito importante. Por exemplo, a lei dá prioridade para que se adotem os irmãos, ok? Mas o juiz pode estabelecer critérios diferenciados. Imagine que eu quero adotar uma criança, mas eu falo, não, eu não quero irmão, eu quero um só. Mas a pessoa, numa cidade pequena, consegue uma outra criança. O juiz vai estar sempre vendo esse interesse. Então, assim, é importante que a pessoa saiba que existe uma regra, mas que essa regra, de acordo com o ECA, de acordo com a lei e da razoabilidade, o juiz pode quebrar para atender o melhor interesse da criança. Por isso que eu não gosto de falar de fila. Eu não gosto de falar de fila. Suponhamos que eu tenha uma criança, que eu conheça essa criança, que eu saiba o modo de vida dela e que essa criança seja minha vizinha, ela é maltratada, ela vai para um abrigo. Isso também não quer dizer que eu vou adotar ela, mesmo conhecendo ela desde pequena. Eu vou ter que entrar na fila. Isso é importante. Na fila, que eu diga é o quê? Habilitação, depois cadastro no CNJ, né? De todo o processo. Então a gente tem que tomar cuidado com o diz que me disse aí na rua. Porque a realidade é outra. E volto a falar. Porque dão prioridade para estrangeiro, para adoção. Outra coisa muito importante. Não dão. Não dão. O ECA é bem claro. A prioridade é para o nacional, entendeu? Não é para o estrangeiro. Só que muitas vezes o estrangeiro tem tanta vontade de adotar uma criança aqui no Brasil que ele não põe tanto empecilho, né? Que o perfil que ele escolhe, é lógico, ele leva a criança. Mas ele vai ter que passar pela adaptação aqui, vai ter que se habituar aqui ao Brasil. Então a gente tem que ter critérios para falar, olha, furaram a fila da adoção. Não, para aí. Se teve um processo, se teve uma habilitação, ninguém fura. Eu garanto, eu assino embaixo. Agora, é diferente. A minha vizinha teve um bebezinho, certo? E aí entregou para outra mãe, que está lá cuidando, depois essa mãe, depois de 10 anos, um exemplo, né? Entra com processo de adoção. É outra situação. O que é uma das perguntas, né? E vale lembrar que isso é muito comum, uma prática muito comum, né? Principalmente, por exemplo, eu morei no Nordeste e Fortaleza tem uma realidade assim muito próxima. Eu lembro que assim que eu perdi o Sebastião, eu fui ministrar num lugar e de repente uma mulher se aproximou e falou assim, olha, você perdeu um filho, você não gostaria de pegar uma criança? A gente está com uma criança aí para entregar. E, tipo, podia sair com a criança no braço ali. Então, e eu também, que é muito real também, que acontece, muitas pessoas pegam crianças para ter mão de obra em casa. Porque no Nordeste é muito comum. Crianças são adotadas e elas acabam o quê? Né? Você vai receber casa, comida, mas você vira empregada doméstica dentro de casa. Não é verdade, doutor? Isso, infelizmente. É uma coisa muito triste, mas que acontece.
né, as pessoas acabam recebendo e tudo assim, fora dos trâmites legais, não cumprindo com todo o processo legal, né? O que tem que ficar claro é o seguinte, olha só, não abandonem um bebê na calçada, na porta da padaria, num saco. Não façam isso. Primeiro que isso é crime. É abandono de incapaz. Primeiro que isso é crime. Primeiro que não se faz com o ser humano. Leva, no dia seguinte, se você não quer cuidar, leva para uma vara da infância e juventude. Essa criança vai ser encaminhada, vai ser bem cuidada. Então, gente, pelo amor de Deus, porque eu fiquei grávida, eu escondi da minha família e vou... Em São Paulo, aqui, graças a Deus, nós não temos, né, Verônica? Questão de largarem crianças na rua. Mas em São Paulo, temos. Quase todo dia uma criança é abandonada, recém-nascida. Então, gente, pelo amor de Deus, você deixa uma criança em risco, abandonada na porta de um estabelecimento de madrugada, ela vai morrer, pode morrer. Então a gente tem que pensar, tem que ter responsabilidade. Você não quer criar seu filho? Vou te respeitar. Deus está vendo. Agora, procure a vara da infância e juventude. Procure o judiciário. Perfeito. Acabou. Sim, e você não é punido por isso, né? Exatamente. Você é punido se você abandonar. Exatamente. Mas se você entregar voluntariamente, você não é punido. Exatamente. Né? Perfeito, perfeito. Tanto você entregar ou no hospital, você dizer, eu não quero levar essa criança para casa. Exato. Lá no hospital também tem psicólogo, tem toda uma equipe que vai acompanhar, que vai avaliar e que vai direcionar, né? E você não vai responder legalmente. Ao passo que se você abandonar, deixar numa lata, num saco, né? Então aí você acaba cometendo um crime, né? E seria legal também falar sobre depois que a criança está inserida na família, de que maneira você vai lidar com a situação, o pai e a criança, né? Eu optei por sempre contar a verdade para minhas filhas. Então eu contava como? Com historinha, né? Eu fazia aquilo ser tão natural que elas falam naturalmente sobre isso e eu sou a mãe delas e elas sabem da sua realidade. Vamos falar disso? Deixa eu só dar um recadinho rapidamente. Você está vendo aí, você que está assistindo o programa, e eu quero agradecer a sua audiência. O pessoal está mandando um monte de pergunta. Eu acredito que a adoção é um assunto que nós vamos ter que retomar, porque pelo que a Rebeca me passou aqui, tem bastante pergunta tem aqui. Muita pergunta. Eu acho que é um assunto que as pessoas têm vontade de entender, de conhecer, de saber. Eu acho que a gente está desmistificando muita coisa. Como bem ele disse assim, lendas urbanas de que é amoroso, de que tem fila, e a gente, né, que tem que ser rico, e começando a entender essa oportunidade maravilhosa de você fazer a diferença, não apenas na vida de alguém, mas na sua própria vida, porque todo mundo cresce, né, enriquecedor para os dois lados. Você está vendo aí, no cantinho da sua tela, nós temos um QR Code. Para que é esse QR Code? O programa, como você sabe, ele é uma ação, como posso dizer? Me ajudem, equipe de produção. Mas você está falando aí, ninguém está te ouvindo. Vem aqui falar aqui pertinho. Ele é uma iniciativa privada, é esse o termo correto. Mas nós estamos entendendo que aqui também é um campo missionário. E se você quer ajudar, quer fazer parte disso, você pode aí, com o seu celular, rapidamente, clica aí no QR Code e ajudar que esse programa fique no ar. Se você tem sido edificado com o conteúdo que a gente tem compartilhado com você semanalmente aqui, fielmente, todo sábado, então, se envolva, faça parte. Você pode, de alguma forma, contribuir para que isso continue alcançando mais e mais pessoas e fazer a diferença naqueles que estão aqui assistindo. Tá bom? Então, se liga aí que tem QR Code. Vamos de pergunta, Rebeca? Então, vamos. Pegando o gancho daquele tema de doação voluntária, quando alguém quer me entregar uma criança, ela precisa ir até uma assistência social? Como que é esse trâmite legalmente? Olha, a regra é a seguinte, essa criança tem que ser direcionada para a vara da infância e juventude. Tá? É importante que se diga isso. Eu não posso pegar o meu filho e entregar para a Verônica. Isso não existe. Isso não existe. Quer dizer, não existe na lei, mas muita gente faz, né, Verônica? Sim. A gente sabe disso. Tá? Eu quero doar recém-nascido. Não. Isso não pode. Essa criança... Por que não pode? Porque a mãe... Primeiro, vamos numa análise psicológica, social e jurídica.
Não estou julgando quem entrega uma criança, pelo amor de Deus. Mas eu sou contra. Pariu, vai cuidar. Na hora de fazer, vira o olhinho, acabou, não é isso? Fala mesmo, fala, Desculpa. doutor. Não, Não é isso aí, isso então aí. usa preservativo que seja. Deus me livre. Pariu. Agora, assim, desculpa, me perdoem, tá? Eu fico muito puto com mãe que entrega a criança. Eu fico emputecido. Agora é o seguinte. Até o que porque acontece? qualquer hospital posto e- tem preservativo ali de Isso. graça. E outra coisa, são duas coisas que eu fico puto. Pessoa que aborta e a mãe que entrega a criança. Tem a responsabilidade. Então tá faltando responsabilidade. Então vamos lá. Verdade. A mãe teve uma criança, tá lá o nenenzinho, deu trabalho, chorou, não quero, não posso, tenho dificuldades. Será que essa mãe está preparada para entregar para a vizinha? Como essa mãe sabe que a vizinha é boa para cuidar do filho? Como essa mãe sabe que a Maria, que a Dita, que a Giovana é? Não. Quem vai saber é quem? As assistentes sociais de um fórum, o setor técnico, o magistrado, o promotor. Então nós temos a análise social, que já começa, opa, se a mãe não consegue nem cuidar da criança e quer entregar, a lei não pode dar amparo para que ela entregue para qualquer uma. Porque o interesse não é da mãe, o interesse é da criança. Porque o ECA e a Constituição Federal protege integralmente a criança, que é a pessoa humana até os 12 anos, e o adolescente, que é de 12 menos 18 anos, que não completou 18 anos. Então, essa é a análise. Então, não pode, tá bom? Então, deixar isso bem claro e estou justificando o motivo. Já teve um caso, né, de uma mãe que escondeu a gestação e teve o bebê e não quis ficar. A criança foi para o acolhimento e aí depois ela voltou para casa, repensou e quis a criança de volta. Então teve todo um trabalho e ela está com o filho hoje, né? Porque também tem depressão pós-parto, tem várias situações também, né? Tem a questão, né, de violência, às vezes acha que vou chegar em casa, vou contar, minha mãe vai ficar agressiva, ou meu marido, ou sei lá o que vai acontecer. Você colocada para fora de muito casa. maior, E a mãe que acaba ficou grávida Olha, por violência. Eu vou aqui com devido respeito. Eu volto a falar. Por exemplo, concordo, tem a questão pós-parto. Hoje existe um crime chamado infanticídio, quer dizer, já existe há muito tempo. A mãe mata a própria criança em razão de sintomas internos que a gente chama de estado puerperal, né? Então, é possível isso? Via de regra, acontece logo após o parto. Então, assim, eu, Geralcílio, como ser humano, formado há 20 anos, estudando muito essa temática, não admito, como ser humano, que uma mãe, por necessidade financeira, entregue uma criança. Por medo da família, entregue uma criança. Mas eu respeito, eu não admito, é diferente. Agora, o que essa mãezinha tem que saber? É que hoje, diferente de 30 a 40 anos atrás, hoje ela tem muitas entidades que podem auxiliá-la a cuidar dessa criança. É bom dar essa Sabe? opção também Ela pra não precisa entregar a criança. Ela tem, no próprio hospital aqui, nós temos assistentes sociais. Mãezinha, não entrega essa criança. Mãezinha, o que você precisa? Vamos incluir essa mãezinha, aí sim, vamos incluir em sistemas, em projetos sociais. Então, assim, me desculpe, filho é para a vida inteira, filho tem que se criar. É lógico que eu não critico, mas família. Tive minha criança muito cedo. Mas na hora de fazer não pensou, né? Porque eu não tenho condições. Na hora de fazer não pensou, né? Então, pera lá. Agora, a criança vai sofrer por isso? É a minha opinião. Agora, só para fechar, tem a questão do estado psicológico também. Isso eu não desconsidero. E é isso que é o meu medo. A gente tem que separar o joio do trigo, porque realmente tem aquela mãezinha que realmente, às vezes porque está sofrendo violência doméstica em casa... Entendeu? E aí, ela quer deixar a criança no hospital. Eu, como presidente do OAB, com a minha presidente da Comissão de Direito da Mulher, Priscila Ferreira, beijão para você, nós já tivemos no hospital porque fomos chamados, porque a mãezinha falou, eu não quero essa criança, eu vou deixar essa criança aqui. Nos chamaram e nós conversamos. Por quê, mãezinha? Porque é o seguinte, ele não é filho do meu marido,
e o meu marido é de uma organização criminosa, e se eu sair daqui, eu vou morrer. E você sabe disso que eu estou falando. Meu Deus. Nós fomos lá para impedir que o cara tentou invadir o hospital. Quer dizer, aí sim, aí nós temos uma força maior, um estado de necessidade. Então a gente tem que saber separar joio do trigo. E para isso que nós temos o belíssimo trabalho das assistentes sociais e das psicólogas que vão investigar isso com clareza solar para resolver isso. Então a gente tem que tomar o seguinte: o Geralcito está falando que é contra. Eu sou contra e não julgo num primeiro momento. Eu vou analisar. Por que a mãezinha entregou? Aí sim. Se entregou porque é de dinheiro, porque está com medo do pai, aí eu vou ficar puto. Agora, se entregou porque sofreu uma ameaça, que está com problema psicológico, é uma outra situação. Então está na hora da população parar de julgar o que vê no Facebook, né, e entender, ir nas entranhas, ver os pormenores para parar de julgar e ir atrás de solução. Essa é a minha opinião. Exatamente. É importante dizer dentro desse assunto, né, que a gente está falando já também, pegando agora um pouco mais da gestação também e todas essas questões, mas eu acho que é importante sempre lembrar que o homem também, porque a gente fala a mãezinha, mas também tem o paizinho, né? E tem o paizinho que muitas vezes é o cara também que rolou o olhinho e na hora largou a mulher sozinha lá para segurar a onda, né? Concordo. Existe essas duas questões assim, que o problema que nós vemos muito hoje, e muito bem colocado pelo Dr. Geralcílio, é a ausência de responsabilidade. As pessoas, elas querem ter o lado da moeda, o prazer, mas esquecem que, né, toda ação tem uma reação, né? Então, quando você se abre para ter uma relação sexual, existe uma reação chamada gestação. Então, se eu quero ter, né, isso, eu preciso lembrar que isso traz uma responsabilidade inclusa. E as pessoas querem, né, ter a parte criativa, né, recreadora do negócio, e depois, quando vem a consequência, não vou lá, jogo fora, tiro, meu corpo, minhas regras. Bom, isso é reunião para o próximo divã da van. Manda a pergunta assim, que eu sei que o pessoal quer falar. Então, mais perguntas. Após todo o processo de adoção finalizado, se os pais biológicos quiserem reativar o vínculo com a criança ou adolescente, ele tem esse direito? Não, jamais. A sentença... Então, vamos lá. Nós temos duas sentenças. Nós temos a sentença que habilita. Eu entrei na habilitação, fui habilitado, estou lá na filinha, né? Estou lá. Apareceu a criança com o perfil que eu escolhi. Aí eu vou ter todo aquele procedimento no fórum, audiência concentrada, passar por entrevista, vão visitar a minha casa. Eu vou pegar essa criança vai... eu vou visitar essa criança, vou ter o primeiro contato no fórum. Essa criança vai ficar alguns dias comigo, pode ser que o juiz me dê a guarda provisória dessa criança. Só que para o juiz me dar adoção, tem uma outra sentença, que é a sentença de destituição do poder familiar. Antes, no Código Civil, nós tínhamos o pátrio poder. Mas era muito machista isso, eu era contra. Por que pátrio? Porque o pai manda? Não. A família é única, não existe pai ou mãe que mandem. Todos são iguais. Então o juiz destitui o poder familiar. Então o que o juiz faz? Tendo motivos, destitui o poder familiar da família natural. E aí aquela criança, apaga-se todo o histórico de vida, é como se passasse um scanner na certidão de nascimento. Acaba. E essa criança que foi adotada, ela passa a ser parte, membro, como se de sangue fosse, da família que ele adotou, né? Da família dos adotantes. Tá? Isso é importante. Se a família que perdeu, vier atrás, por algum motivo descobriu, etc., pode acontecer? Pode, já tive casos. Não vai conseguir. Uma vez dada a sentença, transitado em julgado, quer transitar já, não cabe mais recurso, já era, perdeu o vínculo com a família anterior, a nova família está ali para fins sucessórios, ou seja, de herança, entendeu? Para tudo que é fins legais, acabou, não tem jeito. Agora, outra coisa, antes de ter a destituição, é feito todo um trabalho com a família. A pra família tentar reinserir, é alertada, né, que ela pode perder a guarda. É feito, eles têm que fazer, né, todo o acompanhamento, tudo que os técnicos vão orientando para que a família melhore, para que a família se organize. Perfeito. Né? Perfeito. E depois de todas essas tentativas, né, tem as audiências, várias audiências,
né? Que agora é de 3 em 3 meses. Se ainda assim, né, a coisa não fluir. Isso. E aí, a família é sempre alertada, olha, você pode perder seu filho, ó, vai para a destituição. Então, a família também é orientada nesse sentido. Não é assim, ó, tá lá no abrigo, tom, e já vai. Mas Não, eu passei é por feito isso, todo um doutor. trabalho. E aí, depois, sim, que não teve condição nenhuma, né, todos os técnicos do acolhimento, os técnicos do judiciário, CREAS, educação, saúde, todo mundo, que é uma rede de Multidisciplinar, pessoas né? multidisciplinar, né, junto com o judiciário, vai dizer não, dá ou não dá, e o juiz vai bater o martelo, né, como diz, e aí sim vai para a destituição. Então, antes disso, é feito todo um trabalho com a família. Agora, existe, como a gente vê nos Estados Unidos, né, só para tirar aqui uma dúvida, por exemplo, toda a adoção, a criança perde total contato com a família biológica, ou existe um tipo de adoção que é aberta, que a criança tem contato, e a que é fechada? Olha, a gente tem que tomar cuidado, principalmente a adoção em cidade pequena. Via de regra, o objetivo, vamos pensar numa criança que está acolhida. É isso que a gente tem que imaginar. E que o acolhimento ali, o juiz, saiba quem é a família dessa criança. A prioridade é tentar devolver que eu diga, restituir o estado familiar. É tentar inserir, esse é o objetivo do ECA, inserir essa criança na família. Sim. Depois de esgotados, depois de todo o trabalho nas audiências concentradas, etc., e de orientações, de diversas... Aí, olha só, Van, veja só, tudo processo judiciário é moroso. Não, é moroso porque tem um critério para se seguir. Não é porque eles querem. E aí, depois de tudo isso, tentou-se de tudo para aquela criança ou adolescente retornar para o seu lar, ou para a família extensiva, ou não. O que aconteceu? Não deu mais. Destituiu o poder familiar. Destituiu o poder familiar, essa criança vai para adoção. Certo? Eu já vi casos delicados, isso eu já vi esses casos, que muitas vezes a família, quando ia perder o poder familiar, de uma hora para outra, virou uma família nota 10, contratou os melhores advogados, não sei como, e brigou. Então pode ter uma briga aí nesse sentido. Mas o objetivo é cortar o laço aqui, quando não der mais, aí sim vem para outra família. Então se evita esse negócio de estar compartilhando, eu não gosto de falar isso, mas está dividindo a criança com a família biológica. Não, isso não tem. Então, pegando o gancho no que o doutor falou, eu me incluo nessa situação, porque eu adotei as minhas filhas, passou-se um tempo, a família descobriu que elas estavam comigo e começou, as minhas filhas tinham babás, né? Eu trabalhava e elas tinham babás, aquele horário, e ela descobriu que eu não estava e tentava ter um vínculo com as minhas filhas. E o que começou? Começou a criar um nó na cabeça delas, entendeu? Não que eu não quisesse mais para frente, quando elas estivessem bem, que eu não queria tirar delas a história delas, tanto que elas conhecem a avó biológica, tudo depois. Mas no início ali, que eu estava inserindo na minha família, que eu estava dando a estrutura familiar, dando para elas minhas características, meus valores, eu não queria que aquilo interferisse, porque estava dando um nó na cabeça da minha filha. Fazendo uma confusão, né? Confusão, principalmente a que veio com todos aqueles traumas, né, e que a gente teve um pouco mais de trabalho. Então, eu passei por isso também, foi bem difícil. Só quero consignar que, assim, por mais que a gente tenha o ECA, e o ECA adota o princípio da proteção integral à criança, cada caso vai ser analisado pelo juiz. Cada caso vai ser analisado pelo juiz. O juiz ele tem um campo de atuação muito grande nessa história toda. O juiz vai analisar o melhor interesse da criança. Então, no caso da nossa amiga aqui, que acabou de falar, acontece muito, e em Ilhabela também acontece. Eu já vi. Só que, aí, o que acontece? Se a família que adotou se sentir feliz e não incomodar que ela tenha contato com outra família, é uma problemática entre famílias. Mas que filho, naquele momento, é da família que adotou. Isso que tem que ficar claro. Importante. Vamos de pergunta? Sim, vamos. Tem uma pergunta aqui, ó. No caso de uma família com filhos legítimos e um é adotado, um dia
os pais falecem e deixam herança para todos, inclusive para o adotado. Os filhos legítimos, eles podem entrar na justiça para que o adotado não receba nada? Não. Ó, primeiro, vamos tomar cuidado com isso. Se ele foi adotado legalmente, né, que inclusive na certidão nem consta como adotado, ele vai constar como filho, mas vamos lá, ele foi adotado legalmente, o que acontece? Ele é herdeiro. Então, suponhamos um casal... Só falar que nem Jesus fez conosco. Na hora que ele nos adota, você é herdeiro. Entendeu? Ele é herdeiro. Se ele é herdeiro, ele vai doar, ele vai herdar exatamente tudo. Agora, veja só uma situação. Por exemplo, eu vou falar até da minha pessoa. Eu tenho uma filha, que é minha filha... Pai é quem cria, né? Pai é quem cria. Camille, beijo Iago, beijo Roberto. Beijo, família linda. Né? Meus sogros que estão nos acompanhando, minha mãe, enfim... Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de sangue, que é o Iago, que tem 13 anos, e tenho a Camille, né, que tem 12 anos, perdão, e tenho a Camille, que tem 15. Veja, se eu falecer hoje, ela não está adotada, mas eu posso adotar. Para que eu tire todo o vínculo com a família dela. Ela não seria minha herdeira. Mas é lógico que eu já deixei uma escritura segurando o patrimônio dela. Eu já declarei por escritura que se eu morrer. Agora, veja... Mas, se eu falecer, ela pode entrar com uma ação pedindo para o juiz reconhecer que eu era o pai dela, sócio afetivo. E não fui? Criou ela desde 1 ano e meio? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas também. Então, veja. Uma vez adotado, é herdeira. Uma vez adotado, tá? Mas, por exemplo, um enteado, vamos assim, e o pai cuidou, ele também adotou ali, sócio-afetivamente. Então, essa criança... representado pela sua mãe, vai poder entrar com uma ação para ser herdeiro. É o que eu falei. Então, a gente tem que separar esses dois pontos, tá bom, gente? Mas se muito entrar, importante. doutor, com uma ação, aí vai do entendimento do juiz. Sim, mas vamos colocar aqui o meu caso. Eu crio a minha filha desde 1 ano e meio. Ela tem 15. Amo minha filha. Trato ela... Ama mesmo, a gente sabe disso, maravilhosamente viu? bem. Que conste nos autos. Exatamente. Boa. E aí, o que acontece? Aí fala, Geralcino, por que você não adota ela? Sabe por que eu não vou adotar agora? Eu vou falar para vocês. Até minha filha sempre... Ela tá aqui mandando coração. Sim, isso. Eu só não vou adotar. Eu vou chorar quando eu falo da minha filha. Minha filha é tudo para mim. Eu não adoto porque eu não quero que o pai dela venha me encher o saco, porque eu vou ter que citar ele no processo. Então eu vou esperar ela ficar com 16 anos... Porque daí... Porque o pai, ele nunca veio trazer uma bala para minha filha. E nunca foi impedido. Aí, na hora, se quiser vir, que venha. Agora, eu vou entrar com processo para intimar ele, para ele vir aqui, para ter audiência, para destituir ele do poder e vir a família dele? Não, deixa ela chegar com 18 anos. 18 anos, filhinha, vamos lá. Juiz, eu quero papai. Eu não vou aplicar o ECA, você está entendendo? E vou adotar ela sócio-afetivamente e vou tirar todo aquele ranço da família do pai dela para fora. Você tá entendendo? Acabou. Entendeu? Então a gente tem que ser prático. Eu advogo há 20 anos, eu tenho que resolver o problema dos outros 24 horas. Estou com o celular aqui do lado, só pipocando de problema dos outros. Então, minha família tá bem. Parece o meu. Agora, o que acontece? Eu tenho que falar isso, porque as pessoas têm que entender. Então você, né, que... seu papai não é seu pai de sangue, mas seu papai cria você, cuida você. Que Deus dê muita saúde para seu papai. Mas se ele falecer e tiver bens, querido filho, querida filha, é só entrar com uma ação e, com certeza, se o juiz reconhecer tudo isso, você vai ser o quê? O filho adotado por uma sentença que tem um efeito retroativo e você vai entrar como herdeiro. Ou seja, você vai herdar igual o outro filho. Ó. Aí, respondido. Respondido, mais do que respondido, né, Rebequinha? Tem mais alguma pergunta? Tem. E o Iago colocou assim, te amo, Camille, a nossa relação é de amor e umas briguinhas. Que lindo. Ai, Iago. Ó, vamos lá. Tem uma pergunta, diz assim, vi uma reportagem que a cidade de São Sebastião estava fazendo Entrega Protegida, um programa de adoção que viabilizava a adoção de mães que já decidiam entregar para a adoção desde a gravidez. Isso está sendo feito?
Olha, essa questão aí tem que tomar muito cuidado. Aqui na ilha eu tenho certeza que não. Tá? Aqui na ilha eu tenho absoluta certeza que nós não temos esse projeto. Já em São Sebastião eu não tenho conhecimento disso, eu já ouvi falar. Mas eu entendo que essa questão de entrega protegida, veja só, para quem e onde, eu acho que essa informação ela não está se coadunando. É esse o projeto que entrega a criança quando está na barriga? É isso? Já promete? É isso? Já decide. É meio que a mãe já na gestação. Eu não sou de todo contra, tá? Porque eu acho assim, por exemplo, se a mãe tem... Quando você abre mão da opção de aborto, porque aborto nem é opção, né? Então, vamos lá. A gente tem que trabalhar na prevenção, né? Aborto não é método contraceptivo. Então, de repente, estabelecer o vínculo já na gestação com a futura família, acho que né, se for feito de forma legal, com tudo aquilo que é necessário. Você não acha positivo? Não acho, porque daí a gente vai começar a ter comércio aí de barriga de aluguel aí. Então, juridicamente... Eu vou até estudar esse projeto, eu desconheço o teor dele lá. Precisa entender realmente como funciona. A gente está aqui divagando. Né? Eu tenho contatos aí com os promotores de justiça, juízes, e não vi falar desse projeto, se tá... Eu entendo por uma inconstitucionalidade. Né? Então, eu tô aqui com o bebê na barriga, não quero mais. Qual a diferença de eu já entregar ele agora ou depois? Lógico, tem essa questão que a Van falou. Já tem todo um preparo, tá ali, etc. Mas eu tenho muito receio disso. Eu particularmente, juridicamente, pensando, né? Sim. Mesmo porque depois que ela tem, ela não pode entregar direto para uma pessoa, porque foi aquilo que a gente conversou. Exatamente. Por isso que ele falou que acaba sendo, né, fere aí a lei. Vamos para um rápido comercial? Dá tempo de você tomar uma água, que a gente não para de falar aqui, vocês também não estão parando de teclar, então alonga os dedinhos aí, a gente volta rapidinho. Aproveita aí, já marca alguém, chama alguém, manda o link. Nós temos um horário marcado às 9h30 da noite no Divã da Van. Aproveita aí, já marca alguém, chama alguém, manda o link. Nós temos um horário marcado às 9h30 da noite no Divã da Van. Comer, comer. Quem gosta de comer? Todo mundo gosta de comer. E principalmente se você é crente, então você ama comer, não me engana que eu sei. A gente ama comida boa, é um momento de comunhão, de estar junto. Já que não está podendo, na verdade, aglomerar, eu quero te dar uma opção para você aí dentro da sua casa. Qual é essa opção? A minha super dica de todo sábado. Hoje tem lasanha. Eu confesso que a gente já agora o programa está dando 11 horas da noite, então você não conseguiria pedir agora, porque eles encerram no sábado às 11. Mas amanhã, perna para o ar, dá
férias da cozinha, não é dia de você ficar ali cozinhando, por que não se dá um descanso merecido, já que a gente corre aí pra caramba, amanhã é domingo, lembrando também, amanhã é culto de Santa Ceia, então você, para não se enrolar com o horário, para não se perder com nada, eu quero te lembrar de pedir o quê? Hoje tem lasanha, eles entregam no conforto da sua casa. Você só vai ter que se preocupar em arrumar aquela mesa bacaninha, colocar os detalhes, até porque mesa é lugar de aliança, é o momento que a gente está ali olhando nos olhos, conversando, sabendo como que cada um está. Então, não trate por comum um momento tão precioso. E para você não precisar ficar no fogão e só desfrutar a tua família, pede o Hoje Tem Lasanha. Eles têm um cardápio com muitas opções. Eles têm calabresa com catupiry, tem de frango, porque às vezes eu só falo da de camarão, porque bolonhesa e camarão são as minhas preferidas. Mas tem presunto e queijo, tem muitas opções. E eu tenho certeza que você vai encontrar uma que agrada o seu paladar. E você pode se dar esse descanso, seja no domingo, como seja na segunda, seja na terça, seja na quarta, seja na quinta. Não tem hora. Bateu aquela fominha, você pode pedir o Hoje Tem Lasanha. Quero lembrar também que aí a quantidade que vem, pelo menos lá na minha casa, dá para 2 pessoas comerem muito bem. Se você come pouquinho, dá até para 4. Mas se você come bem, 2 pessoas vão comer assim bem. Tipo o Léo da produção, né? O Léo sozinho come uma. Então, se você tem um marido como o Léo, que a Stephanie tem, você precisa pedir uma para cada. Mas se você tem um marido como eu, né? O Raico, não vem falar que meu marido está gordinho, porque ele não está. A gente divide, come 3 lá em casa, isso aí, tá bom? Mas não fica sem pedir, não fica sem conhecer, porque é maravilhoso. Vamos voltar lá pro sofá? Vamos comigo? Rebeca, e o Divando? Vamos falar do Divando? Vamos dar as dicas? A gente está com um quadro novo. Chama aí para mim o Divando. Ele é uma novidade aqui do Divã da Van. O que vai ser? A gente vai falar algumas notícias da região que aconteceram durante a semana, que vão acontecer. Então, inclusive, eu quero te convidar, se você tem alguma notícia que você quer divulgar, sei lá, algum produto, algo novo, evento, uma live. Acontece em Ilhabela. Acontece em Ilhabela. Então, eu quero te convidar, né? Envia um inbox aqui pra gente no Vanessa Obermüller, aqui pelo Facebook. E a gente vai falar aqui no programa para quem está nos assistindo. Então, eu quero falar para vocês que não sabem ainda que os restaurantes em Ilhabela já estão abrindo até às 10 horas da noite, recebendo pessoas com distanciamento permitido. Então, aí, ó, se você estava aí, né, querendo sair para jantar e não conseguia, os restaurantes já estão ficando até 10 horas da noite, já estão permitidos. Também lá no campo do Galera, que quando a gente passa lá pela região da Água Branca, ele está sendo reformado, você sabia, para um novo complexo de esporte e lazer, que vai contar com pista de caminhada, paisagismo, fonte de água luminosa, quadra de areia e quadra de basquete. Ilhabela agora também tem uma padaria no bairro da Água Branca, uma nova padaria, e uma nova cafeteria lá no bairro da Vila, inclusive, que eu quero visitar. As igrejas, os cultos, já estão funcionando presencialmente com a quantidade reduzida de pessoas. Então, se você, né, você já pode visitar a sua igreja presencialmente, você já pode voltar com todas as normas, né, respeitando todas as normas, conforme a lei, uso de máscara, distanciamento, higienização, né, mas você já pode voltar para os cultos. E uma última informação só, que a Marinha do Brasil disponibilizou por meio do Centro de Hidrografia da Marinha
eles informam que a aproximação e a passagem de uma frente fria que poderão provocar ventos de direção noroeste a sudoeste, com intensidade de até 60 km por hora. Na faixa litorânea, então atenção, né? A gente que mora aqui no litoral, depende da balsa, cuidados com os ventos. Olha aí, meu Deus, é o Divando. A gente já queria colocar isso em prática e estamos aí agora. Se você quiser divulgar o seu evento, uma novidade aí, ou mesmo da sua igreja, né? Vocês vão estar fazendo alguma coisa aí, a gente quer ajudar você nisso. Andréia, é tanto papo, eu acho que a gente tem tanta coisa, porque a gente nem chegou no ponto de falar da convivência, os desafios, né? Como que funciona, principalmente quando chega na adolescência, que já não é fácil, né? O adolescente já dá aquela, né? Porque eles têm a questão da identidade, ficar rotulado, criar sua identidade em cima, né? Sou adotado, né? Ter tantas essas questões. Fala um pouco para nós, né? Assim, nesse finalzinho de programa, a questão assim, como foi para você, por exemplo, no processo, né? O que foi mais desafiador? Bom, o que foi mais desafiador é que eu fiz também, como todos que vai adotar, um castelinho de contos de fada, que seria tudo perfeito, lindo, e claro, como ela bem disse, eles nos desafiam, eles nos testam para ver se realmente você quer ficar com eles. E quando eles percebem realmente que você não vai desistir, aí eles se abrem. Mas até chegar a esse ponto, você tem momentos que você se pega perguntando se você é capaz, se você vai conseguir, né? Tinha outra preocupação minha de tratar de uma maneira o assunto de uma maneira que fosse tão normal e tão saudável que ela pudesse crescer com a identidade dela, que é minha filha, mas sabendo como ela foi para mim gerada, né? Porque eu falo que ela foi gerada do coração, elas, né, foram geradas do coração. Então, assim, eu preparei desde quando ela veio para minha casa, elas, nas duas, para esse momento de hoje, né? Para que elas tivessem estrutura. É claro que, como todos os adolescentes, vai ficar nervosa, vai brigar, vai ter momento que ela vai achar que ela é dona da verdade. Isso eu passo que eu tenho uma de 15, né? A outra já está com 21. E a outra foi o desafio assim que eu não esperava, que veio no pacote, foi a minha filha com a esquizofrenia. Porque assim, você se sente impotente, você gostaria de até se pôr no lugar, mas você não pode. E você ter aquela criança com você, que você esperou tanto, sonhou tanto, sofreu tanto, e ter momentos que você teve que abrir mão, porque era o melhor para ela. Foi muito difícil aceitar isso. E até aceitar isso, eu perdi emprego, eu perdi tudo, porque eu queria cuidar dela. E naquele momento eu tinha que me observar, porque se eu não cuidasse de mim, eu não tinha condições psicológicas para cuidar dela. Eu cheguei na adoção de uma forma, mas quando veio toda essa circunstância, teve um momento que eu entrei em depressão, passei por tudo isso. Pode acontecer, eu passei, porque assim, você não está preparado. Você faz um castelo, você faz um conto de fada, vai ser tudo lindo. O que é real em todo quanto é família, né? Eu criei também a gente conjectura muitas coisas, né? A gente projeta muitas coisas. E quando eu me vi também tendo que lidar com um filho com câncer, ninguém está preparado. Então, não é o fato de ser adotado. São aquelas situações que, infelizmente, faz parte da vida, né? Doutor, quer falar alguma coisa? Tem que tomar cuidado nessa questão, que realmente muitos casais, às vezes, até casais que não podem ter um filho, né? Às vezes adotam, eu já vi casos, e não imaginam essa realidade. Então é importante que saibam dessa realidade. Sim, você está lidando com um ser humano. Para entrar naquilo sabendo que você pode passar por isso. E se você tá disposto a amar mesmo incondicionalmente, porque a adoção, gente, é você amar 2 vezes uma pessoa.
Você escolheu ser mãe. Eu falo para minha filha, filha, eu nunca vou desistir de você, porque você não foi obra do acaso. Eu não fui lá, fiquei com alguém, de repente eu me vi grávida. Eu gerei você muitos anos, eu chorei por você, eu orei por você, imaginei quando seria que você ia chegar. Então eu amo vocês, eu não vou desistir de vocês. Isso é amar. A pessoa tem que ver se realmente ela está disposta a amar, independente do que possa acontecer lá na frente. Perfeito. Garantia tem carro, né? Máquina de lavar. Ser humano não tem. A gente não tem, né, um casamento, né? A garantia é aquela decisão diária, né? Eu, né, escolho amar, eu escolho amar. Rebeca, faz pergunta. Tem uma pergunta para a Van. O que você acha sobre a adoção e o que a Bíblia diz? O que a igreja pensa sobre esse assunto? A Jaque que perguntou, ela falou, há anos penso nisso, mas ouvi muitos de pessoas da igreja dizendo sobre que não era legal. Olha só, Jaque, um beijo, querida. O que eu penso? Eu penso o que a Bíblia diz a respeito disso. E o que a Bíblia diz é que o Espírito de Deus é um espírito de adoção. A Bíblia fala sobre paternidade. Deus é pai. Então, eu acho que se nós queremos ser bíblicos, e nós temos falado tanto de paternidade, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos use para sermos pais para uma geração de órfãos. Então, eu acho que quando a gente não se abre para isso, a gente nem bíblico é. Tem desafios, sim, como nós dissemos, como eu comecei dizendo no início, que a gente cresceu ouvindo, mas vai dar problema. Mas eu não conhecia Jesus, né? Eu não sabia que existe uma realidade, uma verdade que me transforma, que muda, né, quem eu sou. Então, se eu de verdade creio e professo o que a palavra de Deus diz, né? O Senhor, ele é um Deus que restaura, ele é um Deus que transforma. Então, por que não nós, né, nos abrirmos para a adoção? Eu acho que o único impedimento para uma adoção é uma escolha pessoal. Eu não quero, e tudo bem, teu livre-arbítrio, tua escolha. Ou que não seja a razão, medo ou esse tipo de crendice popular, né, doutor, que te impossibilite. Eu acho que quando você se abre para fazer a diferença na vida do outro, você é bíblico, né? Você está sendo testemunha, está sendo semelhante a Jesus. Então a gente tem que se abrir. E eu tenho visto com muita alegria sobre a minha nação, né, palavras se cumprindo a respeito disso, que o Brasil vai se tornar, né, um lugar de pais e mães que vão realmente. A igreja precisa, né? A gente vê tantas crianças às vezes caindo na mão de pessoas tão desestruturadas e a gente está passivo nisso. Se nós estamos passivos, nós vamos responder diante de Deus nessa situação. Ok, respondido. Quer a réplica? Vai se preparar. Deixa eu falar até. Vou dar a réplica aqui. Eu já estou preparando porque próximas eleições vai ter debate aqui do Divã da Van. Eu vou convidar os candidatos de Ilhabela para estarem aqui comigo, para apresentarem as suas propostas. Viu? Eu quero falar, eu já estou testando aqui com o doutor Geraldo, se ele quer ter a réplica, a tétrica. Deixa eu só... a senhora falou, eu estava aqui observando, nós, seres humanos, né? Imagina, eu vou para casa hoje, vou dormir, vou acordar, vou tomar café, vou falar com meu filho, vou falar com a minha filha. E a gente está vivendo num momento de inovações, de desastres, muita coisa acontecendo no mundo. Muita coisa. Muita coisa. Todo dia é uma coisa acontecendo. E nessa hora, a gente tem que pensar assim, o que eu posso fazer para o próximo? Somos todos iguais. Então, nesse viés do que a senhora estava falando, eu penso o seguinte, está na hora do ser humano tirar um pouco essa toga, tirar um pouco esse achismo de que é melhor que os outros e pensar que a adoção pode ser uma forma, também com responsabilidade, é claro, de você melhorar o mundo em que vivemos. Porque uma criança de 5, fica 6, fica 7, fica 8, 10, chega aos 18 anos, como que será
que esse jovem vai sair de uma casa que ficou acolhido a vida inteira, sem um pai, sem uma mãe, sem uma referência. E aí depois vem os hipócritas e falam, nossa, a criminalidade cresceu, né? Aí esse jovem, às vezes, que não teve um amparo. Então a gente tem que ver lá atrás. Olha como o tema é importante. Eu preciso falar isso. Eu estou cansado de ver as pessoas falando que, olha, bandido bom é bandido morto. Meu filhinho, você já viu o antecedente desse jovem? Não é que eu estou justificando, porque bandido bom é bandido que cumpre a pena, trabalha, indeniza a família da vítima. Agora, e aquela pessoa que saiu de um abrigo, furtou um celular, porque não teve uma família para orientar, no abrigo até tentaram, ele foi para um CDP da vida, Centro de Detenção Provisória. E sem família, sem ninguém, para ele é tudo ou nada. E lá foi acolhido pela facção. Ele ganhou coragem, se sentiu acolhido. Porque todo mundo E quer uma aí- família, né? Um Exatamente, ambiente exatamente. para se inserir, E aí para o que pertencer. acontece? Esse cara sai de lá, só que ele sai muito mais perigoso. E aí, teu filho está na rua, tua esposa está na rua. Quer mudar o mundo? Não é só com polícia na rua. Quer mudar o mundo? Seja mais humano, pense no próximo. Tá? Então, adote com responsabilidade, apadrinhe com responsabilidade, ou ajude a pessoa que está ao seu lado e às vezes não quer ficar com a criança. Porque assim, eu entendo que infelizmente nós vivemos num mundo extremamente machista, desculpa, porque é o seguinte, a gente tem que tirar o estigma de que o homem não pode fazer o trabalho da mulher. Por que eu estou falando isso? O que tem a ver com o tema? Tem a ver sim. Porque você imagina que a violência que a mulher sofre em casa, às vezes é psicológica. Você imagina, num ambiente pobre, uma mulher que engravida, e aí eu falo naquela exceção de entregar o filho, e entrega um filho. Então essa mulher também precisa de ajuda. Então a adoção vai muito além de você se habilitar num processo. A adoção vai num processo de estudar. Eu, por exemplo, sou louco para adotar, mas não estou preparado. Eu não estou preparado, eu trabalho o dia inteiro. Eu vou almoçar com meus filhos, eu vou jantar com meus filhos, eu tomo café com meus filhos, só que eu não estou. Mas o meu sonho é adotar uma criança, eu não estou preparado. Eu não estou. Então, você primeiro esteja preparado. E para você se preparar, estude o histórico. Pare de falar o que você não conhece. Estude, isso é importante. Desculpa o desabafo, é que eu vejo muita hipocrisia e as pessoas... Está todo mundo conhecendo as causas, né? Todo mundo sabe, todo mundo quer dar uma pitaca, mas não vê lá o antecedente. E o legal é você falar isso sem ter passado por isso. Eu quis fazer algo porque não podia ter filho, mas o principal é que eu queria fazer algo por alguém como se eu fosse lá atrás e fizesse por mim mesma. Porque eu passei, né, por abuso, por muitas coisas que aqui não daria tempo de eu falar. Então, quando eu fui lá e adotei as minhas filhas, é como se eu tivesse indo lá e me resgatando. E aquilo não foi só bom para elas, não foi só ir lá e adotar elas. Nossa, eu fiz um bem para elas. Não, eu fiz um bem para mim. Sim. Eu me senti Claro. importante, eu me senti especial para elas. Elas olham para mim, eu me sinto super mãe, eu me sinto alguém, sabe, que realmente eu pude vencer aquela situação que era para mim ser totalmente o contrário, e hoje eu pude ser a diferença. E aí você não fez só um bem para elas e para você fez um bem para a humanidade. E é isso que está faltando. Né? Quando eu quero só uma criancinha de olhos azuis ou um loirinho. Desculpa eu me dar essa... Mas acaba mudando a realidade que todos nós estamos inseridos, né? São aquelas pequenas as atitudes, né, que realmente o impacto é muito maior do que a gente pode imaginar. Quer falar, Vê? E se você, né, assim, não tem a possibilidade, não está preparado para adotar ou para padrinhar, tem outras possibilidades, né? Até sugestão para um próximo tema: a inserção desses adolescentes no mercado de trabalho. Né? A gente tem aí os nossos empresários, né? E eu lido diariamente o quanto é difícil a gente conseguir uma vaga para um adolescente que está acolhido no mercado de trabalho. Então, um próximo tema, talvez... Vamos falar com discutindo muita sobre alegria. isso. Perfeito. Ó, adolescente que está acolhido não é bandido, viu? Isso Adolescente mesmo. que está acolhido está ali porque teve algum problema familiar.
Então, fica a dica para os empresários abrirem a porta dos seus estabelecimentos e empregarem. Inclusive, eu já dei muitas oportunidades, já indiquei para os meus clientes para que empregassem. Então, fica aí a dica para a associação comercial, para os empresários. Começar Essas a pensar, né? Esses adolescentes precisam. Sim, e agir, né? Eu sei que agora vem a época de eleição, tantas propostas, por que não pensar já nos nossos adolescentes, né? Começar aí a ter projetos que venham fazer realmente a diferença. Você sabe que dentro dessa situação é muito importante lembrar também, porque as pessoas têm essa mentalidade que quem está acolhido é tudo desocupado, é tudo vagabundo, é tudo bandido. E às vezes a gente vê esse tipo de preconceito na vizinhança, né, Vê? Sim. Né, as pessoas não querendo. A gente tem, né, a gente vê um trabalho às vezes querendo aproximar ao máximo, sociabilizar, inserir, e as pessoas não, sabe, ó, vão lá para trás da ilha. Vai lá, vai lá no terreno onde não tem ninguém. Que mentalidade é essa arcaica, né? As pessoas querem ser tão para frentex, mas, né, você vê às vezes essas bobeiras ainda tão latentes no nosso meio, né, na nossa cidade. Sim, em 2018, conversava com algumas pessoas, comércios, e as pessoas falavam, mas existe acolhimento aqui na ilha? As pessoas nem sabiam que existia um acolhimento, uma casa de acolhimento, né, um abrigo aqui na Ilhabela, né? E ainda deparo com situações onde as pessoas falam assim, é só bandido, só marginal, né? Em situações que falam, olha, precisa mudar de bairro, porque esse bairro aqui é classe média. Eles não têm que estar aqui, eles têm que estar lá, como a Van falou, lá do outro lado da ilha, tem que estar lá na Barra, para lá, aqui não. Porque criança é criança em qualquer lugar, né? Criança faz barulho, criança grita, criança pula, né? Então, né, se você for pensar num acolhimento onde se tem... Mas se fosse um acolhimento para 20, cachorro, ninguém reclamava, tá? Tô aqui para falar a verdade. Se fosse abrigo para cachorro, todo mundo achava lindo, mas ser humano joga na rua. Nós estamos, infelizmente, a gente está virando uma geração, né, que não tem empatia nenhuma pelo outro, né? Então, se fosse qualquer coisa para cuidar, e tem que acolher os gatinhos, os cachorrinhos, tem que acolher, não sou contra, mas a gente tem que lembrar que são vidas, né? São possíveis potenciais aí, são pessoas com capacidade de fazer a diferença. Então, não são os improváveis, são as pessoas que estão esperando uma oportunidade, né, uma família, um mentor, um tutor, um referencial paterno, um referencial materno, um referencial de honestidade, de hombridade, não é mesmo? De conduta, princípios e valores. Tem pergunta aí, Beca? Tem? Quer terminar com pergunta? Então vai. Então vai. Mais uma assim para a gente encerrar. Então, existe fraude na questão de adoção por parte do interessado em adotar, em querer burlar a lei na questão de recém-nascidos? Posso? Ah, e você é a melhor pessoa para falar Veja isso. só. Veja só. Fraude existe em tudo na vida. Infelizmente. Então, assim, infelizmente, veja só, infelizmente, no nosso país, existe muito isso. Existe muitas tentativas de burlar a lei. O que eu posso garantir é que na nossa cidade, nós temos um judiciário, um Ministério Público e assistentes sociais amplamente qualificadas e que aqui não deixam passar. Então, veja só, fraudar a lei não vai ser fácil. Podem tentar, mas não vai ser fácil, tá? Mas eu já vi várias pessoas, Relatos, que tentam, exatamente, tentam burlar isso. Mas assim, gente, hoje, ainda mais com o Sistema Nacional de Cadastro, com todo o trabalho que o Judiciário faz, isso está caindo por terra, tá bom? Graças a Deus, a gente consegue evitar isso. Olha aí. Posso só falar uma última? Outra questão, assim, eu vi várias perguntas também das pessoas. As pessoas têm curiosidade de saber quanto tempo, mais ou menos, leva um período de adoção. Depende, cada caso é um caso. Posso? Deve. Depende. A média depende muito, depende dos acontecimentos, depende. Agora, veja só. Uma coisa foi a pessoa se habilitou, está na fila e já tem a criança e não tem oposição de ninguém. Esse caso é mais rápido. Mas eu já vi a adoção sair 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Agora, tem adoção que pode demorar muito mais. Tudo depende dos acontecimentos processuais.
Suponhamos que o juiz destituiu um poder familiar, mas não sei por que cargas d'água a mãe quer recorrer de alguma coisa, ou quer brigar, ou está acontecendo alguma coisa, um avô, porque o avô vai perder a qualidade de avô. Sim. Então você pode ter incidentes processuais nessa história toda. Como foi falado também Né? no início, né? Se você Exatamente. coloca muitos, né, um perfil, olha, assim, 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 vai demorar mais. Agora, quanto menos você se abrir, né? Tipo assim, olha, eu quero uma criança assim, acabou. Mas quanto mais específico vai ficando, mais demora, né? Exato. Mais difícil fica. Cada caso é um caso. Lembrando que, sempre que possível, o juiz vai perguntar para essa criança, vai querer saber se ela quer realmente ficar com essa A família. minha Tá? até Legal. escolheu o nome. Gente, temos que finalizar aqui o programa. Eu já quero agradecer a participação da cantora Andréia Soares, que precisa vir cantar, né? A gente queria te ouvir cantando também. Quero agradecer a presença de Verônica, a psicóloga, doutor Geralcílio, obrigado também, né, por ter, com tanta propriedade, conhecimento também, ter participado conosco. Quero agradecer você aí de casa que ficou aqui. Na verdade, eu percebi aqui que esse assunto a gente precisa trazer mais uma vez, né? Porque tem muitas dúvidas. Eu acho que tem aí como a gente falar muitos outros detalhes, muitos outros trâmites, muitas outras. São tantas. É uma emaranhada de coisas, eu acho, que tem que passar ainda falar para as crianças, dentro do acolhimento, falar um pouco mais a fundo a questão também do apadrinhamento e tantas outras coisas. Talvez, não sei se o juiz, doutor Vitor, se ele viria, se ele aceitaria o convite para estar conosco, porque eu acho que seria muito legal, né, doutor Geralcílio? Você está próximo, então pode fazer o convite em meu nome. Sim. O doutor Geralcílio já está mais que convidado, né, para estar aqui conosco, para a gente estar debatendo esse assunto. E quero agradecer a Rebeca, você ficou aí com um monte de dica, a equipe do Divã da Van. E o meu beijo, boa noite, que o Senhor abençoe a sua semana. Tenha um final de semana maravilhoso e que você, tudo que você pôde escutar aqui, que tenha feito a sua mente abrir e expandir para o assunto adoção. E mais do que a sua cabeça, né? Expandir para isso o seu coração também. Quem sabe, né? A gente plantou uma semente e vão vir frutos disso tudo, né? Frutos do coração. Fica com Deus, Deus abençoe. Boa noite. Tchau. Esse foi o Divã da Van.